Fala pessoal, estamos de volta para mais um review hoje do Sony Xperia Z3 Plus, o smartphone que veio para substituir o Z3 que havia sido lançado em setembro do ano passado. A Sony adota uma estratégia de lançar um aparelho a cada semestre, que para nós consumidores não é tão legal assim, porém o aparelho está aqui na nossa mão e ele ficou durante esses últimos dias para a gente testar. Será que a melhoria no hardware, a câmera frontal melhor, será que isso vale a pena para o consumidor pagar mais de R$ 2.500? É o que a gente vai ver a partir de agora, acompanhe. O Z3 Plus vem nessa caixinha bem modesta aqui, ó. Nas versões anteriores, no Z3 e no Z2, a Sony enviava junto aquela Smart Band para você receber notificações com vibração no seu pulso. Agora ela não vem mais junto, se tornou uma peça opcional que você deve comprar de forma separada. Dentro da caixinha a gente tem o carregador que não tem a função Fast Charging, portanto o Z3 Plus demora muito mais para carregar do que o Galaxy S6, até o LG G4 que também não tem a função, mas que tem um carregamento bem mais rápido que o normal. Eu cheguei a ver momentos em que o Z3 Plus demoraria mais de 4 horas para carregar por completo a bateria do celular. Isso não é legal em tempos em que a gente precisa de 15, 20 minutinhos de descanso e segue o trabalho, como por exemplo no turno da noite. Isso é um ponto bem negativo, já que o aparelho foi lançado há pouquíssimo tempo, caberia ali também um boost para carregar melhor a bateria. Tem também o fone de ouvido, que é de qualidade, tem um som bacana e ele tem o estilo tiozão, aquele que você tem que colocar o fone por trás do pescoço, tá vendo? Ele tem uma das pontas maiores do que a outra. Eu não sou muito fã desse tipo de fone, mas ele tem uma qualidade muito boa. Se ele encaixa perfeitamente na sua orelha, vai valer muito a pena este fone de ouvido que vem junto com o Z3 Plus. O conector dele de 3,5 mm tem esse cotovelo aqui, que é para ele não ficar muito comprido ali no conector. A Sony também manda uma película protetora para você colocar na tela do seu Z3 Plus a fim de não evitar riscos. Tá aqui o aparelho, ele tem duas superfícies de vidro temperado, não tem Gorilla Glass, são proteções produzidas pela própria Sony para evitar que o aparelho sofra com riscos, porém vale a pena você utilizar a película em caso de uma queda ou de colocar a chave junto para evitar que a tela do seu aparelho fique riscada com muita facilidade. O aparelho em si é muito bonito, ele tem, como eu já disse, as duas superfícies em vidro, que são muito bonitas e que deixam muitas marcas de dedo dos dois lados. Também ele é produzido em alumínio nas suas arestas arredondadas, bem bonitas. Ele é levemente mais fino que o seu antecessor. Ele tem 6,9 mm de espessura contra 7,3 do Z3. Aqui nas pontinhas, ó, ele possui pequenos amortecedores para evitar que as vibrações do metal numa possível queda danifiquem o aparelho, tanto na estrutura externa como nos componentes internos. Isso é bem interessante e ainda dá um ar bem sofisticado para esse aparelho, que tem uma pegada excelente, apesar de não ter aquela curvatura na traseira como a grande maioria dos smartphones tem hoje em dia. Ele dá essa impressão de ser reta, mas também deixa o aparelho muito sofisticado, com um ar bem empresarial. Foi o que eu citei no review escrito dele em texto, que você pode curtir no oficinadanet.com.br. Ele tem 146,3 mm de altura por 71,9 mm de largura e os 6,9 que eu falei de espessura. É um aparelho grande, mas que tem a pegada muito boa, encaixa perfeitamente na mão de pessoas com a mão normal. Pessoas que têm a mão um pouquinho menor talvez sintam um pouquinho de dificuldade nesse sentido, mas nada que o costume, que o uso diário não faça você se acostumar. O Z3 Plus modificou um pouco as entradas do aparelho.
Agora do lado esquerdo de quem segura estão as entradas para o cartão micro SD e uma prancha onde cabem 2 nano SIM, ou seja, o Z3 Plus é dual SIM, você pode utilizar 2 dos seus chips aqui neste aparelho. Do outro lado, apenas o botão de power, de volumes e a tecla para acionar a câmera. Se você pressionar, vai abrir a câmera e você pode tirar sua foto rapidamente. Abaixo do aparelho, nós temos o conector USB e uma pequeno furinho ali para você colocar, pendurar o aparelho se for do seu interesse. Se quiser carregar ele pendurado no pescoço, você pode colocar ali naquele, como se fosse um chaveiro. Na parte de cima, o orifício para você colocar o fone de ouvido e o microfone externo para diminuir o ruído que não é da sua voz. Os alto-falantes estão praticamente escondidos aqui nas beiradas do aparelho. No Z3 eles ficavam um pouquinho dentro assim, do vidro, e agora eles ficam praticamente escondidos, e é até interessante mencionar isso porque você jogando não vai notar a queda de volume, muito pelo contrário, se você precisa abafar o som, fica complicado, ainda já que eles estão bem inseridos ali numa parte quase invisível. Então os alto-falantes têm um ótimo som, uma qualidade excelente, e ainda você dificilmente vai abafar o som deles quando estiver jogando ou assistindo filmes no Netflix ou onde for que você goste de assistir. Nas experiências que eu tive, elas foram super agradáveis, e até momentos em que eu não queria que o som saísse, ele saiu e não tive como abafar o ruído por conta do belo posicionamento dos alto-falantes. Isso é um ponto bem positivo para quem gosta de passar horas na frente do celular jogando ou assistindo seus filmes. O Xperia Z3 Plus vem com processador Snapdragon 810, que é muito questionado no mundo dos smartphones por conta do superaquecimento que esse processador tem. No Z3 Plus não é diferente, na verdade isso já ocorria com os outros aparelhos, muito por conta da estrutura em alumínio. O aparelho esquenta com uma facilidade muito grande, e em alguns momentos chegou a se tornar irritante e incomodativo esse superaquecimento do aparelho. O superaquecimento acontece também quando você filma em 4K, quando você tira muitas fotos, quando você joga games pesados, quando você tem muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo e ainda está fazendo algo que necessite de processamento, o aparelho esquenta. Ou seja, se você não gosta disso, esse aparelho não é para você, porque ele realmente esquenta, isso não tem como negar. Ele esquenta mais do que o Galaxy S6, mais do que o LG G4, esquenta mais do que qualquer outro aparelho que eu já tive a oportunidade de testar. Para completar, ele tem a GPU Adreno 430 e 3 GB de RAM, mas eu deixo claro aqui que ele roda simplesmente qualquer aplicativo da Play Store. Tenho aqui muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo, posso abri-los sem necessidade de esperar ou de qualquer coisa desse tipo. Ele funciona muito bem, o processamento é muito rápido. Nos testes de benchmark ele teve resultados excelentes, né? Um pouco abaixo do Galaxy S6, um pouco abaixo, competindo ali com o LG G4, porém ele esquenta demais. Esse é um ponto negativo, embora o desempenho dele seja excelente, isso não há dúvidas. Você pode ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? Outro quesito que não mudou do Z3 para o Z3 Plus é a câmera traseira. Ela permanece com 20.7 megapixels e faz imagens incríveis. Você consegue fotografar em ambientes de pouca luz com ISO até 12.800. Isso significa que nos locais mais escuros você consegue receber mais luz sem granular muito a sua imagem, ou seja, sem danificar a qualidade da imagem. Isso é um ponto excelente que é digno de ser lembrado aqui neste review. A câmera frontal, essa sim recebeu uma ajuda. Antes ela tinha 2.2 megapixels e agora ela tem 5 megapixels com um sensor de uma lente grande angular de 25mm para entrar todo mundo na selfie que você quer tirar onde for que você estiver. O smartphone também faz vídeos em 4K, 30 frames por segundo, e a câmera frontal em Full HD, 30 frames por segundo. O resultado é excelente, tanto para vídeo como para foto. Normalmente se espera que os smartphones novos recebam melhorias diante daqueles que eram seus antecessores, não é mesmo? Porém, no quesito bateria, o Z3 Plus recebeu um regresso.
Como assim? O Z3, por exemplo, tinha 3.100 mAh de potência. O Z3 Plus tem apenas 2.930 mAh de potência. Talvez isso até explique um pouco a diferença de espessura dos smartphones. Na prática, isso significa que você vai ter praticamente o mesmo tempo de uso do aparelho. A Sony promete 2 dias inteiros. Eu utilizei o aparelho por 33 horas seguidas e ele estava lá com 1% de bateria. Eu tive que carregar a bateria. Lembrando que o carregador não é fast charging, por isso precisa de um pouco mais de tempo para recarregar toda a bateria. Eu deixei o aparelho chegar no mínimo e esse tempo durou 33 horas consecutivas de carga. Se você comprar um Xperia Z3 Plus, você terá nas suas mãos 32 GB de memória interna, além do espaço para colocar um cartão microSD de até 128 GB. Espaço mais do que suficiente para colocar todo o seu conteúdo ali dentro, sem necessidade de mais memória. No entanto, você também pode utilizar o Google Drive, o OneDrive e outros serviços sem nuvem para hospedar suas imagens e não ter perigo de ficar sem memória interna ou a memória externa do seu smartphone. O Xperia Z3 Plus vem de fábrica com Android 5.0 Lollipop, já com garantias de atualização assim que o pessoal da Sony liberar o Android Marshmallow com as suas devidas alterações. O aparelho não traz muitos aplicativos da marca impostos assim para que você utilize. Você tem o What's Next, que é uma loja de aplicativos produzido pela própria Sony. Você tem ali aplicativos indicados por eles, pode baixar álbuns de músicas, coletâneas, enfim, tudo para ser rodado no Spotify. Você tem também o PlayStation Network totalmente integrada. Você pode comprar games por aqui pelo celular e jogar no seu PlayStation. A Sony também tem aqui então um aplicativo específico da PlayStation Network. Tem um app de vídeos, álbum de música. E é isso. Não tem muita poluição no seu aparelho. Você é que faz todas essas modificações. Além de você ter essa barra lateral aqui para poder organizar os aplicativos que você baixou ou aquilo que está no What's Next ou na Play Store. Bem bacana nesse sentido, o Android é muito fluido, o processamento e o hardware do aparelho deixam tudo isso muito mais fácil e ele é bem amigável de se mexer, você não vai encontrar dificuldades nenhuma caso jamais tenha mexido num smartphone da Sony. Se você já mexeu, sabe do que eu estou falando, sabe que a interface deles é muito boa nesse sentido. E aí, será que vale a pena comprar um Xperia Z3 Plus? A gente viu que o aparelho é muito bonito, tem vidro temperado nas duas superfícies, uma estrutura em alumínio característica já da Sony. Ele tem um hardware muito potente que não trava em hipótese alguma, seja em aplicativo, game ou qualquer coisa que você estiver fazendo, tudo ao mesmo tempo, ele não trava. A nota negativa fica por conta do superaquecimento dele, que em diversos momentos me incomodou e certamente poderá incomodar você se você se tornar um dono de um Xperia Z3 Plus. No entanto, a sua câmera faz excelentes imagens, pode fazer vídeos em 4K, pode molhar o seu aparelho, sofrer com ações da chuva ou de poeira, que o aparelho estará intacto graças à certificação contra água e poeira. É um aparelho muito bom que pode ser encontrado com preço variado entre R$ 2.500, que é um pouco acima de seus grandes concorrentes como o Galaxy S6, o LG G4 e até o Zenfone 2, por exemplo. Mas quem decide é você. Aliás, eu peço que você comente abaixo desse vídeo quais são as suas impressões caso você já tenha adquirido um destes ou algum da família anterior, como o Z3, Z2, Z1, por exemplo. Deixe seu comentário, deixe seu feedback e acesse o review completo dele com todas as especificações técnicas distinguidas direitinho lá no review em texto no oficinadanet.com.br/reviews. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e acessar oficinadanet.com.br. Até a próxima!